curioso porque de repente existe tanta pressão sobre os pais e responsáveis para que consigam detectar qualquer sinal de depressão no seu filho, a responsabilidade de dar conta daquela situação. Mas e aí, nesse mundo digital em que a comunicação não é vista por esses pais e responsáveis, às vezes sofrem bullying, e aí? Então, nós estamos vivendo um momento de aumento dos transtornos psiquiátricos. A gente vê que os jovens, eles estão um pouco mais protegidos com relação à infecção clínica do coronavírus, mas em termos de saúde mental, eles estão muito adoecidos. Por quê? Porque mudou muito a rotina em casa. Os pais estão mais em casa, muitas vezes estão mais em conflito, a situação financeira, muitas famílias perderam seus entes queridos, estão vivenciando o luto, então fica mais difícil ainda, né? O jovem, ele já passa por um momento hormonal que é normal da adolescência e ainda assim, com a pandemia, a gente vê uma piora desses transtornos psiquiátricos e, claro, exige mais ainda dos pais estarem atentos a todo tempo das alterações comportamentais que esses jovens podem apresentar. Porque quando a gente chega a um desfecho pior, com certeza, quando a gente olha para trás, já tinha indícios de sinais alterados, de comportamentos que esse jovem estava apresentando já há algum tempo. Então, é claro, é uma sobrecarga para os pais, que muitas vezes também podem estar adoecidos. Nós estamos falando de doença psiquiátrica que tem uma alta carga genética, então é muito comum que essas famílias também estejam adoecidas. E o que acontece é que às vezes os pais não reconhecem esses sinais, ou quando reconhecem, eles não sabem como mudar ou o que fazer, ou pior ainda, às vezes piora a situação com excesso de cobrança, não sabe lidar com aquilo que está acontecendo. Sobre isso, doutora, que tipo de atitude ou comportamento que o pai percebe que o jovem está tendo, que ele deve ali acionar uma ajuda, acender o alarme ali e procurar também o médico quando for possível? Excelente pergunta. Bom, as principais alterações que nós vemos é aquele jovem ficar mais triste, mais isolado, mais recluso ao quarto, convivendo menos com a família, menos com os amigos, demonstrando ter menor prazer naquilo que antes ele sentia prazer. Também a gente pode ter muito frequentemente alterações do sono, alterações do apetite ou até mesmo ele ficar mais irritado, mais agressivo, verbalmente, até fisicamente. Então, são alterações que não podem serem deixadas passar. Então, nesse caso, é preciso ser feita alguma coisa. Essas costumam ser as alterações mais frequentes. Às vezes, também, uma queda da atenção, da concentração, levando a uma queda do rendimento escolar. A senhora concorda que hoje nós temos uma geração com potencial fantástico que deveria ser mais valorizado e, por outro lado, também jovens que têm dificuldade em lidar com frustrações? Muito, a gente vê muito isso, porque a rotina em casa mudou, né? Antes, em gerações anteriores, não eram oferecidas tantas opções para as crianças e os adolescentes. Hoje, eles têm tanto acesso a tantas atividades de prazer, a tantas atividades de internet e eles estão excessivos com os ganhos muitas vezes. E aí, quando tem uma perda, eles às vezes não sabem lidar com isso, não sabem muitas vezes lidar com as negativas, com as frustrações, que mostra às vezes uma precária resiliência. Né? Então, a gente vê isso, às vezes, nos adultos e os adultos também transmitindo aos seus filhos. Tem pergunta dos nossos telespectadores, o Guilherme Souza pergunta, a gente pode, do nada, ter uma crise, mesmo que não tenha um fator desencadeador, imagino que consciente, né? De alguma forma, não sei. Olha, geralmente tem um fator desencadeador, né? Dificilmente a gente tem uma crise estando o ambiente todo em perfeito estado de harmonia. Se a gente tem uma crise, alguma coisa nos diz que não está bem. Pode ser alguma coisa da relação vivida em casa, na escola, com a família, mas
é provável que exista algum sinal alterado aí para ter uma crise repentina, né? O Luiz Henrique quer saber quais os esportes, por exemplo, são mais indicados para quem tem ansiedade. Todos os esportes são indicados. Aquele que você tiver acesso, aquele que você tiver mais prazer em fazer, todos os esportes ajudam muito. Olha, a Andressa Tavares gosta muito do quadro, ela quer saber se a ansiedade pode gerar depressão. Sim, a ansiedade pode gerar depressão. A ansiedade não tratada, ela vai levando a um grau de sofrimento que a pessoa pode ir se entristecendo, abaixando a energia, abaixando o prazer nas atividades e evoluindo com um quadro depressivo. Sem falar que quem tem um transtorno psiquiátrico, ele tem uma chance aumentada para ter outro transtorno psiquiátrico associado. O Gustavo Andrade, ele coloca aqui, com tantas especialidades diferentes da psicologia, com qual profissional devo consultar? Nunca consultei, mas gostaria de saber se tenho ansiedade ou depressão. Olha, eu costumo dizer que um bom psiquiatra, ele vai saber o momento exato de indicar um psicólogo. E o contrário também é verídico. Um bom psicólogo vai saber o momento exato de indicar um psiquiatra. Então, não importa por quem você comece, se é por um psiquiatra ou se é por um psicólogo. O psicólogo, ele faz o tratamento através das terapias. O psiquiatra é o médico que faz o tratamento não medicamentoso, todas as orientações não medicamentosas e também, quando necessário, o tratamento medicamentoso. Importante é buscar ajuda, né? Importantíssimo é buscar ajuda, não deixar passar, esperar para ver quando que vai melhorar, esperar a pandemia acabar. Não, isso não é recomendado. A Adriele quer saber se tem alguma relação da timidez com a ansiedade. Pode ter relação, sim. A timidez é uma forma da pessoa se comunicar com o ambiente, é um traço da personalidade dela. Aumenta, sim, a propensão para crises de ansiedade, principalmente em momentos de exposição. Hoje falamos de saúde mental aqui no nosso quadro Cuide-se. Quem nos ajudou foi a médica psiquiatra Lucila Pereira Neves, a quem a gente agradece a participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.